4 dos balanços. Artigo 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais, segundo os anexos números 12, 13, 14 e 15, e os quadros demonstrativos constantes dos anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17. Artigo 102. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Artigo 103. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os rendimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Parágrafo único. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Artigo 104. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Artigo 105. O balanço patrimonial demonstrará: inciso 1. Ativo financeiro. 2. Ativo permanente. 3. Passivo financeiro. 4. Passivo permanente. 5. Saldo patrimonial. 6. Contas de compensação. Parágrafo 1º. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária, e os valores numerários. Parágrafo 2º. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Parágrafo 3º. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamento independa de autorização orçamentária. Parágrafo 4º. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Parágrafo 5º. Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Artigo 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes. Inciso 1. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, a taxa de câmbio vigente na data do balanço. Inciso 2º. Os bens móveis e imóveis pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção. Inciso 3º. Os bens de almoxarifado pelo preço médio ponderado das compras. Parágrafo 1º. Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional. Parágrafo 2º. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores espécie serão levadas à conta patrimonial. Parágrafo 3º. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Título 10. Das autarquias e outras entidades. Artigo 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União, dos Estados, dos municípios do Distrito Federal, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. Parágrafo único. Compreende-se nessa disposição as empresas com autonomia financeira e administrativa, cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Artigo 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos municípios do Distrito Federal, pela inclusão. Inciso 1. Como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas. Inciso 2. Como subvenção econômica na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo
previsto entre os totais das receitas e despesas. Parágrafo 1º. Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas e despesa de transferência de capital daqueles. Parágrafo 2º. As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Artigo 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, a que estejam vinculados. Artigo 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades. Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal em contrário. Título 11. Disposições finais. Artigo 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações para fins estatísticos de interesse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, Estados, municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados orçamentários. Parágrafo 1º. Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do anexo 1. Parágrafo 1º. O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício, e o baseado nos balanços até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele que se referirem. Artigo 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão até 30 de abril os orçamentos do exercício e até 30 de julho os balanços do exercício anterior. Parágrafo único. O pagamento pela União de auxílio ou contribuição a Estados, municípios e Distrito Federal, cuja concessão não decorra de imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se determina neste artigo. Artigo 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas, quando solicitadas, e atualizará, sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei. Parágrafo único. Para fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas, com a participação de representantes das atividades abrangidas por estas normas. Artigo 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1º de janeiro de 1964, para o fim de elaboração dos orçamentos, e a partir de 1º de janeiro de 1965, quanto às demais atividades estatuídas. Artigo 115. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 17 de março de 1964, 143 anos da independência, 76 anos da República.